Shalom, tudo bem? Bom, primeiramente que as bênçãos do Criador sejam sobre ti, que Ele te ilumine e te fortaleça. Algumas pessoas me fizeram algumas perguntas e eu vou tentar responder, tentar explicar coisas, algo que talvez não seja tão fácil de explicar. Eu vou dizer por que não é tão fácil de explicar. Porque infelizmente, o Novo Testamento ficou na mão da Igreja Católica por mais de 1000 anos. Por mais de 1000 anos, a Igreja Católica tentou afastar o Novo Testamento, Brit Hadasha, escrito Ketuvim Netzarim, né? Ou Ketuvim dos Talmidim, ou seja, os escritos dos discípulos de Yeshua. A Igreja Católica fez de tudo para afastar esses escritos o máximo da origem hebraica, da origem hebreia, ou seja, o máximo da fé judaica. E para afastar o máximo da fé judaica, o cristianismo lá, primeiro, segundo, terceiro século, e até o quarto século, fez inserções que deixaram a desejar. Então, o que eu vou explicar aqui hoje, para muitos, pode ser algo fraco. Algumas pessoas podem dizer assim, não, isso que você explicou do livro de Paulo é muito fraco, não é assim. Outras pessoas podem entender e dizer, olha, talvez tenha razão. E outras pessoas podem dizer, não, tem plena razão, é isso aí. Bom, o que vamos falar hoje? Vamos falar sobre a ideia cristã que diz que cobrir a cabeça na hora das orações é um erro. Você não pode cobrir a cabeça na hora das orações. Então, eu quero pedir a você que compartilhe esse vídeo. Quero pedir a você que dê um like aí no vídeo. Dê um like. Assine o nosso canal para obter mais conhecimento. Ok? Bom, vamos então à explicação de hoje. Vamos então ao texto em questão. Então, me fizeram uma pergunta, várias pessoas me fizeram essa mesma pergunta, né? Se é erro ou não cobrir a cabeça na hora das orações. Imagine a cena. Eu gostaria que você agora parasse aí do que você está pensando e imaginasse a cena. Um homem está com a peruca na cabeça. Ele é careca, está com a peruca. E então ele vai para um lugar e o pessoal começa então a fazer uma oração. Naquele momento, as pessoas começam a descobrir a cabeça. E esse homem vai então, tira a sua peruca. Só imagine a cena. E depois você vai entender o porquê que eu estou citando isto. Tá bom? Você vai entender por quê. Imagine outra cena. Uma pessoa, ela está num lugar muito frio e na hora de orar, ela descobre a cabeça. Os exemplos que eu estou dando aqui pode parecer exemplos fracos. Pode parecer que você não esteja entendendo o porquê que eu estou dando esses exemplos. Mas tenho certeza que você vai entender ao longo do tempo. Bom, vamos lá então. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo, ou Shaul, Rachalia, né? Shaul, o enviado, né? O mensageiro. Aí seria Malar, mas Shalia é alguém que é enviado a dar uma mensagem, então posso dizer mensageiro. Ele então dá um ensinamento lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, que chama a atenção de todas as pessoas. Por que chama a atenção? Porque o texto vai dizer o seguinte: mas quero que saibais que o ungido, a palavra ungido aqui, nas Bíblias cristãs, a palavra é Cristo. Porém, como o nome Cristo é o nome que advém das divindades gregas, eu não coloquei aqui o nome Cristo porque Cristo vem de divindades gregas. Então coloquei a palavra ungido, que é a tradução para o nome Cristo, que é a tradução para a palavra Mashiach, em hebraico. Então eu coloquei aqui o nome ungido, que é a tradução para o português, né?
Algumas pessoas dizem assim, Jesus é em português. Eu não preciso falar Yeshua, né? Porque Yeshua é hebraico, então é melhor dizer Jesus, porque está no português. Interessante, né? Só que as mesmas pessoas que dizem isso, elas dizem Cristo. Cristo está no grego, não está no português. Né? Então vamos falar no português Cristo? Ungido. Né? O ungido. Ungido é uma pessoa que Deus unge. Então vamos ler. Mas quero que saibais que o ungido é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça do ungido. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. Olha só esse texto, e ele chama muito atenção, porque esse texto é usado para dizer que cobrir a cabeça na hora da oração é um erro. Mas seria de fato um erro? Ora, quem cobre a cabeça e quem não cobre está errando? Observe bem, você que é da fé judaica e cobre a cabeça, você está errando por cobrir a cabeça? No meu entendimento, não. Você que não cobre a cabeça está errando por não cobrir a cabeça? Não, no meu entendimento, não. Não erra nem quem cobre, nem quem não cobre a cabeça. Porque cobrir a cabeça não é um mandamento, não é uma lei. Ok? Então você pode cobrir ou não, isso vai depender de você. Mas o que eu vou mostrar para vocês hoje aqui é muito interessante. Por quê? Porque anjos cobriram a cabeça, sacerdotes cobriram a cabeça, e aí depois você tem essa mensagem de Paulo, que parece que ele está falando contra o ato de cobrir a cabeça. Bom, nós vamos ler esse texto aqui e fazer uma análise profunda do versículo, do capítulo, profunda. Então eu gostaria que você prestasse bem atenção. Se você está num lugar barulhento, está num local que não dá, que não te dá possibilidade de compreender melhor, de ter atenção, então desligue o som, a televisão, se afaste aí, vai para um quarto, para um lugar mais silencioso, porque eu gostaria que você compreendesse bem esse texto. Eu não vou explicar todo o Coríntios capítulo 11, porque tem coisas nesse capítulo que não combina com o que eu vou dizer. Por quê? Porque não está em sintonia, não está em harmonia. Porque, veja só, quando Paulo está escrevendo uma carta, ele fala de muitas coisas na mesma carta, no mesmo capítulo. Ele trata de vários assuntos. E por tratar de vários assuntos, você não tem como pegar todo o contexto do mesmo capítulo e dizer, está falando de um assunto só, porque não está. Ele está escrevendo uma carta para um povo da cidade de Corintos. E ele está divertindo várias pessoas ao mesmo tempo em uma carta. Né? A carta do capítulo 11. Vamos lá. Vou ler novamente com você. Ele diz, mas quero que saibais que o ungido é a cabeça de todo homem. E o homem é a cabeça da mulher. E Deus a cabeça do ungido. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. Você pode me dizer assim, Eliarro, eu li por várias vezes esse texto, então você está lendo aquilo que eu já li. Pode ser. Mas observe bem que agora a palavra é ungido e não Cristo. Mas você precisa entender o que significa cabeça. Ora, como é que Paulo Shaul está falando? Ele está ensinando nesse texto por meio de metáforas, por meio de uma linguagem coloquial. O que é uma linguagem coloquial? O que é uma metáfora? Né? Metáforas são simbologias. E uma linguagem coloquial é uma linguagem da época em que ele vivia. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo de quem mora na Bahia. Se você é baiano ou conhece um baiano, você vai saber que existe lá algumas linguagens que eles utilizam que
tem a ver com a sua localidade, o seu ambiente, onde eles vivem. E eles vão, por exemplo, chegar até você e dizer, ao invés de dizer bom dia, eles vão dizer dia. Não é uma linguagem culta, normal, mas é uma linguagem coloquial. Então ele vai dizer dia. Ou vai usar linguagens de sua cultura para poder expressar algo. Entende? Por exemplo, alguém que é muito chato, que é muito irritante, as pessoas vão dizer, fulano de tal é carne de jegue. Né? Uma carne dura, impossível de ser consumida. Ou seja, nessa linguagem você está colocando metáforas e também uma espécie de linguagem coloquial. A mesma coisa Shaul vai utilizar no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Ele vai utilizar metáforas. Por exemplo, quando ele diz, mas quero que saibais que o ungido é a cabeça de todo homem, ele não está falando de forma literal. Ora, a minha cabeça não é Yeshua. Eu estou falando de forma literal, tá bom? A minha cabeça é feita de carne e osso. A minha cabeça pertence a mim. A minha cabeça não é Yeshua. Mas quando ele disse, o ungido é a cabeça de todo homem, ele está se referindo que ele é a liderança. Eu vou dar um outro exemplo aqui para que você possa entender melhor. Eu vou dar aqui abrir mais uma página. Aqui. E vou falar o seguinte. Imagine um rabino. Um rabino e ele tem 200 pessoas em sua sinagoga. Quem é a cabeça das 200 pessoas dentro dessa sinagoga? Quem é? É o rabino. Não é isso? É o rabino. E eu posso chamá-lo de Rosh. Porque Rosh significa cabeça. Eu posso traduzir cabeça por líder. Então, observe de forma bem clara que quando eu tenho uma sinagoga e lá tenho 200 ou 3 ou 4 pessoas ou 10 pessoas, não importa a quantidade, e você tem um líder sobre elas, então esse líder, ele é a cabeça daquela sinagoga. Por exemplo, você cristão que está me ouvindo, você tem o pastor. O pastor é o cabeça da sua igreja. É ou não é verdade? Você que vai a uma sinagoga messiânica, ou sabe lá qual tipo de sinagoga que você vai, você sabe que o seu rabino, o seu rosh, é o cabeça. Não é verdade? Aqui Shaul está falando na linguagem simbólica. Ele vai dizer, mas quero que saibais que o ungido é o cabeça de todo o homem. Ele é a cabeça de todo o homem. Ou seja, é o líder. É o Rav, o rabino. Ou seja, o homem que segue os ensinamentos de Yeshua terá Yeshua como cabeça. Uma vez que você não segue os ensinamentos de Yeshua, Yeshua não é o seu cabeça. É ou não é verdade? Se você seguir os ensinamentos de Yeshua, ele vai ser cabeça sobre você. Por exemplo, aqui vai dizer, e o homem a cabeça da mulher. Normalmente, naturalmente, é o homem que ensina a esposa, os filhos, ele que dirige a sua casa. É o homem que governa o seu lar. E, ao mesmo tempo, o homem torna-se cabeça, porque ele é o líder. E aqui Paulo vai dizer, e Deus a cabeça do ungido. Percebeu aí? Toda essa fala aqui é simbólica. Porque na cabeça, Yeshua, a cabeça dele, se a gente for falar agora de forma literal, a cabeça de Yeshua não é Deus. Deus não está... isso é até idolatria falar essas coisas, né? Porque Deus não tem cabeça. Mas vamos supor, fazer uma suposição aí, e Deus me livre de entrar para a idolatria, mas isso não é literal. Yeshua não tem a cabeça de Deus. Isso é simbólico.
significa que o cabeça de Yeshua, o líder dele, é Deus. Entende? É Deus. Deus é o cabeça dele. O que isso está dizendo? Não está dizendo que Deus também não é a sua cabeça. Que Deus também não esteja sobre você. Não é isso que está dizendo. Está dizendo que Yeshua aprendeu de Deus. Entende? Que não teve outra pessoa acima dele. Ele não teve, por exemplo, alguém que o ensinasse as coisas da vida, que o ensinasse coisas grandiosas. Ele aprendeu diretamente de Deus. É por isso que ele tem aí o cabeça como Deus. O líder é Deus. Agora observe bem. Nesse mesmo versículo, aqui, Paulo fala de forma simbólica. Aqui é simbologia. Nesse texto verde aqui que eu grifei para você, isto é simbologia. Agora, o que os nossos amigos cristãos estão fazendo? Eles estão pegando o mesmo versículo, aqui na parte que fala, todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. O que eles estão fazendo? Eles estão colocando esse texto de forma literal. Agora, como pode? Aqui em cima é simbólico, mas aqui embaixo é literal? Como? Como pode isso? Aí, para justificar isso, o que eles fazem? Eles pegam uma linguagem coloquial de Paulo, coloquial e cultural, tá? Porque, depois eu vou explicar sobre isso aqui, por que ele cita a mulher, a cabeça dela descoberta é desonra, ela tem que cobrir. Aí o que acontece? Por os nossos amigos cristãos ligarem essa parte com essa parte, então eles deduziram que aqui está falando da cabeça literal. Ora, se isso aqui fala de cabeça literal, e eu vou grifar aqui por outra cor, uma cor amarela, se aqui é literal, aqui também vai ser literal. Aqui também vai ser literal. Entende? Então, todo esse texto aqui vai ser literal. Então, vamos ver se é literal mesmo? Porque eu não posso pegar aqui como literal, como simbólico, e aqui como literal. Olha só, fica estranho? Então, eu não vou conseguir entender o texto corretamente. Mas quero que saibais que o ungido é a cabeça de todo homem. Agora, todo homem, a cabeça dele é de Yeshua. Então, quando alguém me encontrar na rua e dizer, e aí, meu amigo, como vai sua cabeça? Olha, minha cabeça está bem, né? Quase está voltando. Isso não existe. Meu amigo, como está sua cabeça? Doeu um pouco quando batiam em mim, quando chicoteavam. Ainda tenho cicatrizes em minha cabeça. Alguém me pergunta, mas quando foi que bateram na sua cabeça? Há 2000 anos atrás. Minha cabeça foi chicoteada. Isso não faz sentido nenhum. Então as pessoas querem compreender um texto. Olha só. Metade simbólica e metade literal. E para isso elas vão utilizar o texto abaixo aqui de Paulo. Quando Paulo usa de forma literal para falar de uma cultura da época. As cartas de Paulo é difícil de compreensão, muitas delas. Por quê? Porque Paulo trata de vários assuntos na mesma carta. E ao longo dos anos, essas cartas foram misturadas. E aí, as pessoas leem o contexto e falam, não, Paulo está falando disto, quando na realidade não está. Bom, vamos prosseguir com o estudo, tá? Para que a gente possa compreender. Vamos compreender, então, a ideia de cabeça. Cabeça do hebraico é rosh. Cabeça é o simbolismo para a liderança. Então, o líder, ele é o cabeça. Eu gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia no livro de Números. Números, que em hebraico é Bemidbar, número 25, capítulo 25, versos 15. Diz assim: E o nome da mulher midianita morta era Cosbi, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Observe a palavra cabeça do povo. Por que cabeça do povo? Porque aquele homem estava sobre o povo, governando-os, gerindo-os. Ou seja, ele era o líder do povo. Uma vez que ele é o líder do povo, ele é o quê? Cabeça. O Eterno também disse para Moshe para escolher cabeças, líderes,
para que pudessem governar, para que pudessem ajudar Moshe. Yehoshua, Josué, também escolheu cabeças, líderes, para que pudesse ajudar. Então, cabeça nada mais é do que um líder, um responsável, quem ensina, um mestre, um guia. As pessoas que aprendem comigo, eu, Eliarro, as pessoas que aprendem comigo, eu sou um cabeça para essas pessoas. A tradução para o hebraico é Rosh. Rosh é literalmente, se eu for traduzir a palavra literalmente, é cabeça. Então, você pode me chamar. E aí, cabeça Eliarro Pinho, tudo bem? Porque cabeça é Rosh. Cabeça é um rabino, é um mestre, aquele que ensina. Agora eu te faço uma pergunta. Yeshua é ou não é um cabeça? Sobre todo homem que acredita na mensagem dele. É lógico que é um cabeça. É lógico que Yeshua é um cabeça. Né? Então, aqui o texto ele é bem claro, mas quero que saibais que o ungido é a cabeça de todo homem. E o homem a cabeça da mulher. E Deus a cabeça do ungido. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça, que é Yeshua, coberta, desonra a sua cabeça, que é Yeshua. Bom, você vai entender mais à frente. Você pode dizer assim, não estou conseguindo compreender a última parte. Por quê? Porque durante muitos anos foi colocado em nossa mente que isso é literal, quando não é literal. Também é simbólico. Também está falando de Yeshua. Ele está falando de pessoas que tentam encobertar. Se você ler Coríntios, capítulo 10, capítulo 9, você vai entender o contexto. Leia. Ele fala de pessoas que querem fugir, negar, e etc, etc. Bom, eu vou continuar aqui com a explicação. Eu parei aqui na parte de líderes. Vamos lá. Deus é a liderança de Yeshua. Yeshua é o líder do homem. O homem é o líder da mulher. Entende? Ah, mas o homem não pode ser o líder da congregação? Por que da mulher? Queridos, quando você ler Timóteos, que é também uma carta de Paulo, Paulo vai dizer que o homem, líder, o cabeça, o rosh, né, que algumas bíblias chamam de presbítero, nada mais é do que aquela pessoa que ensina, ele também é a cabeça. Então aqui, vamos explicar dessa forma. Deus é a liderança de Yeshua. Por sua vez, Deus também é a liderança de Yeshua e de todo homem e de toda mulher. Tá? Você não precisa, por exemplo, você não precisa deixar de orar a Deus, ou de consultar a Deus, ou de falar diretamente com Deus. Não, de maneira nenhuma. Quando o texto aqui fala de liderança, Deus é a liderança de Yeshua, está dizendo que Yeshua aprendeu diretamente com Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando Moisés veio ensinar para o povo e dizer que eles deveriam sair do Egito, quem ensinou Moisés? Foi Deus. Quem era o cabeça de Moisés? Deus. Moisés tinha outro homem sobre ele? Não. Quem era o cabeça de Moisés? Deus. O Criador. Então, a cabeça de Moisés era quem? Era o Criador. Era o Eterno. Quem era a cabeça de Daniel? O Eterno. Daniel não ia consultar o seu rabino. Moisés não ia consultar um rabino. Moisés nunca consultou um rabino. Ou um rosh. Moisés consultava diretamente a quem? A Deus. Não é isso? E o povo consultava quem? Moisés. É ou não é verdade? Moisés, um mensageiro de Deus. Deus passava a mensagem para Moisés e Moisés passava a mensagem para quem? Para o povo. Aqui nós temos Yeshua, que recebe a mensagem diretamente de quem? De Deus. Deus é o líder de Yeshua. E Yeshua, então, passa a mensagem para o homem. Yeshua tornando-se cabeça do homem. E o homem passa a informação para a mulher. Por quê? Porque, na época, a mulher não perguntava dentro da sinagoga. A mulher, ela ficava calada. Então, o homem era que liderava a sua esposa, que passava a mensagem. Ele era o cabeça dela. Vamos continuar com a compreensão do texto. Vamos lá. Cabeça. Como podemos entender a ideia de cobrir a cabeça, envergonhar a cabeça, desonrar a cabeça?
Lucas 9, versos 26 diz assim: se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem igualmente se envergonhará dele. Aqui, Filho do Homem, Yeshua traz um texto aqui, Filho do Homem, que pode também ser traduzido como Filho de Adão, tá? Filho de Adão, porque a palavra homem, Adam, era comum os profetas utilizarem Filho do Homem. Jeremias, Ezequiel, todos os profetas, quase todos eles, usam a expressão o Filho do Homem. Essa é uma expressão comum para todo mensageiro de Deus. Todo mensageiro de Deus usa essa expressão, Filho do Homem, Filho de Adão, Filho de Adão. Mas as Bíblias traduziram para homem. O mais interessante é que Adão significa homem. E não deixaram do jeito que está em hebraico. Mas tudo bem, aqui é grego, então não vou mexer com isso. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre cabeça, sobre liderança, sobre cobrir a cabeça. Deixa eu ver se eu já falo desse assunto logo, deixa eu ver. Não sei se eu falo desse assunto. Bom, eu vou falar aqui e depois eu vou voltar de novo, tá? Algumas pessoas dizem e sustentam a ideia de que cobrir a cabeça é um erro, é um pecado. Não pode, porque Paulo ensinou isso. É um erro. Porque se Paulo literalmente ensinou isso, é um erro. Você não deve acreditar nisso. Por quê? Se cobrir a cabeça na hora da oração é um erro, observe o que Deus faz. Ele pede para que o sacerdote, o líder, cubra a cabeça. No livro de Levíticos, capítulo 8, versos 13, está escrito assim: Moisés fez então com que os filhos de Arão se aproximassem, pôs neles as vestes compridas e as faixas, e colocou neles a cobertura para a cabeça, assim como o Eterno lhe havia ordenado. Também fará vestes compridas, faixas e coberturas para a cabeça dos filhos de Arão, para lhes dar glória e beleza. Êxodo 28, versos 40. Êxodo 34, versos 33 diz assim: Assim Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Lógico, o véu não estava apenas no rosto, cobria toda a cabeça. Isso aí é óbvio, né? Observe Moisés cobrindo a cabeça aqui no momento santo, no momento de dedicação ao Eterno. Outra coisa, se eu for mostrar texto aqui, são vários textos, e aqui eu posso mostrar um. Anjos cobrindo a cabeça. Isso sem falar dos anjos que cobrem a cabeça com as asas, dos querubins. Eu nem vou colocar aqui. Vamos lá. Ezequiel 1, versos 22. E sobre as cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, com a aparência de cristal terrível, estendido por cima de sobre suas cabeças. Então esses anjos, eles tinham uma cobertura por cima de suas cabeças, né? Então a cabeça desses homens, eles eram cabeças cobertas, né? Ele tinha uma cobertura sobre elas. Bom, eu vou aqui parar com essa explicação aqui. Deixa eu ver. Deixa eu continuar. Não. Depois eu volto aqui. Deixa eu ver outro aqui de baixo. Tá. Depois eu vou voltar aqui para a gente continuar com esse texto. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Vamos então entender esse texto aqui de baixo. Vamos lá? Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse raspado. Portanto, se a mulher não cobre com véu, tosquie-se também. Observe. Se ela não cobrir com véu, ela tosquia. Então, ela poderia orar, ela poderia fazer as orações com a cabeça tosquiada. Aí ele vai dizer, mas se para a mulher é coisa indecente, observe que ele não está falando de mandamento. Paulo aqui está falando de cultura. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar ou raspar-se, eu faço a pergunta para vocês. Hoje, é indecente para uma mulher cortar o cabelo? Aparar as pontas do cabelo? Cortar o cabelo? É indecente? Não é indecente. Tá? Aí ele vai dizer, se for indecente para ela tosquiar ou raspar-se, que ponha o véu. Observe que agora existe a condição de colocar o véu. Mas daqui em cima não há mais condição. Aqui existe a condição de você colocar o véu. E aqui ele vai dizer
que toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, sua própria cabeça, porque é como se estivesse raspado. Portanto, se a mulher não cobre com véu, tosquia-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se e raspar-se, que ponha o véu. Bom, eu quero lembrar aqui uma história de alguns livros apócrifos da cidade de Corintos, né? O que conta esses livros? Naquela época, e também você pode entender que isso faz sentido quando nós lemos todo o Tanakh, né? Isso faz sentido. As mulheres vestiam de forma composta, roupas compridas, todas elas. Elas não usavam roupa curta, como nos dias de hoje. Então, todas as mulheres usavam roupas decentes. E a única forma de identificar uma mulher, ou raspando a cabeça, ou cortando o cabelo. Então, a mulher, quando ela queria se prostituir, ela cortava o cabelo e mostrava para os homens que estavam ali à procura de uma prostituta que a cabeça estava raspada ou com o cabelo cortado. Essas mulheres se convertiam, elas se convertiam à fé hebraica, crentes em Yeshua, como Messias, né? Então eles se convertiam e essas mulheres, elas entravam nas sinagogas com o cabelo raspado ou com o cabelo cortado, então era pedido para essas mulheres que elas colocassem o véu para poder cobrir a sua vergonha, a sua desonra. Muitas mulheres que se convertiam, elas eram gentias, né? Goim, elas não eram judias, não eram mulheres hebreias, eram mulheres de uma cultura totalmente diferente, entrando numa congregação de homens que tinham uma cabeça judaica. Então, era comum isso acontecer. Também era comum homens gregos da cidade de Corintos que tinham suas mulheres com a cabeça raspada e era desonra para os seus maridos e era importante que essas mulheres cobrissem a cabeça. O que Paulo vai fazer? Depois você pode estudar mais sobre isso aqui posteriormente. Paulo vai trazer aqui uma simbologia, tá? E dessa simbologia ele passa para outra, falando sobre o comportamento da mulher para aquela época, para aquela sociedade. Tá bom? Porque, vejam só, algumas igrejas dizem que a mulher deve cobrir a cabeça baseado nesse texto aqui. Que ela deve cobrir a cabeça. E apenas na hora das orações. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça. Ora, eu te faço a pergunta. Ora e profetiza. Paulo diz que a mulher deve ficar calada na igreja, na congregação, que ela não deve falar nada. Usei aqui a linguagem igreja, porque todos vocês, alguns veio do cristianismo, outros são cristãos me ouvindo, a grande maioria dos que me ouvem são cristãos e sabem muito bem o que eu estou falando. Para cristãos, a minha mensagem é transmitida para ex ou para cristãos, né? Essa mensagem aqui não é para quem já está na restauração há muito tempo, porque lógico que eles não vão aceitar eu falar Jesus ou falar igreja, etc, etc. Mas eu falo para você que tem a cabeça aberta, para você que não é bitolado espiritual, né? Para você que tem uma noção espiritual, então é para você que eu falo, né? Tem pessoas que ficam muito se preocupando com nomes, se preocupando com não pode falar igreja, porque igreja é coisa de grego, não pode falar isso, não pode falar aquilo outro. Então, vamos parar com isso. Vamos ser mais racionais, tá bom? Igreja no grego é uma coisa de agregação. Lógico que está ligado muito ao cristianismo, tá? Mas a palavra sinagoga é uma palavra latim, né? Não é uma palavra hebraica, não existe sinagoga no hebraico e todo mundo fala. Sinagoga não é uma linguagem hebraica. Hebraica é Beit Tefilá, casa de oração, tá? E nem muito menos a palavra congregação. A palavra congregação também é uma palavra grega, tá bom? Então vamos lá. Tanto faz eu falar congregação, como falar sinagoga, como falar igreja. Dá na mesma. A diferença é que sinagoga era destinada aos judeus. Era uma linguagem no latim para as Beit Tefilá, que eram as casas de orações dos judeus, tá bom? Mas vamos lá. E desculpe se eu falei aqui bitolado no mau sentido. Eu falei bitolado no bom sentido, de pessoas que
que se prendem ao texto, que se prendem às palavras, tá bom? Não estou criando essa palavra aqui para poder machucar ninguém. Me perdoe se alguém ficou machucado porque eu usei essa palavra. Vamos continuar. Porque é como se estivesse raspado. Portanto, aí eu não vou continuar o texto porque você já conhece. Aqui em cima é preciso dividir o texto. Paulo já não está mais falando de cultura. Paulo está falando de liderança. Agora, quando é que o homem cobre a cabeça que é Yeshua? Quando ele nega Yeshua. E depois eu vou fazer um estudo aqui, o que é negar Yeshua. Quando o homem nega Yeshua, aí sim, ele está cobrindo a sua liderança, o seu líder. Ele está escondendo o seu líder, porque ele tem vergonha. Ele tem vergonha. Você se lembra de Pedro? Quando perguntaram para Pedro, olha, você é um deles. Pedro disse, olha, não, você não é um seguidor daquele Nazareno? Pedro disse, não, nem conheço ele. Olha o texto. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem igualmente se envergonhará dele. Para muitos homens, para muitas pessoas da época, negar Yeshua era uma questão de sobrevivência, né? Tanto por parte da perseguição romana, quanto por parte da perseguição, né, de algumas facções do farisaísmo, né? Então, era motivo de sobrevivência, dizer, não conheço minha cabeça, não conheço meu líder, não sei nem quem é ele, né? Então, eles tinham uma forma de sobreviver negando a cabeça. E aí Paulo vai falar contra isso. Agora eu quero ler com você o texto da forma como é. Da forma como se aplica. Aí você vai entender. Aí você vai dizer para mim, Eliarro, agora faz sentido para mim. Vamos ler? Diz assim. Mas quero que saibais que o ungido é o líder de todo o homem. E o homem, o líder da mulher. E Deus, o líder do ungido. Todo homem que ora ou profetiza, escondendo o líder, desonra o seu líder. Veja, quando eu estou orando, não é questão de oração para Deus, tá bom? Aqui oração é uma ideia de falar. Quem fala está orando, é uma oração. As pessoas imaginam que oração é apenas aquilo que eu estou falando com Deus, com o Eterno. Não é isso. Ora, é ensinamento. Quando você profetiza, você, então, para algumas pessoas que na época tinham dom de profecia, né, e etc, elas deveriam fazer sobre a autoridade de Yeshua, né? Porque Yeshua ali era o seu rabino, o seu mestre, o seu representante. Então, por exemplo, você que me assiste, você que me acompanha, sabe que quando eu estou ensinando, eu sempre cito ensinamentos de Yeshua. Eu tenho uma série chamada Os 70 Ensinamentos de Yeshua. Eu estou honrando o meu líder, minha cabeça. Eu não estou desonrando, não estou escondendo. Entendeu aí? E era isso que na época de Coríntio as pessoas estavam fazendo. A perseguição era tamanha e eles estavam fugindo disso. Agora, como eu falei, né? Precisamos entender o contexto. Atos 4, versos 16, mostra muito bem o que estava acontecendo naquela época. Vamos ler? Atos 4, 16. Dizendo, que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar, né? Bom, aqui se você ler o texto, vai falar de Yeshua, vai falar sobre sinais que foram feitos entre o povo. Esses sinais tinham a ver com Yeshua. Tem a ver com o ensinamento dele, com aquilo que ele estava fazendo no meio do povo, né? Não vou prosseguir muito nesse texto e vou fazer um ensinamento do que é negar Yeshua. Então, eu gostaria que você aguardasse aí. Eu vou fazer um ensinamento do que é negar Yeshua, mas antes, eu gostaria de falar para você dessa obra-prima, essa maravilha, né? Que é a Torá dos Hebreus. Torá dos Hebreus, que está próxima de ser lançada. Eu gostaria que você fizesse a reserva desse livro sagrado. A Torá dos Hebreus, ela vem com todas as parashot, e dentro dessas parashá, ela vem com
ensinamentos de Yeshua. Baruch Hashem por isso. Baruch Hashem, bendito seja o Eterno. Você vai ter todas as 56 parashot, as porções, com ensinamentos de Yeshua. Essa é a primeira parashá, é a primeira Torá, que em todas as parashot vem ensinamentos de Yeshua. Você vai ter o texto hebraico e o texto português. O texto português, ele foi adequado e editado verso a verso por mim. Eu fiz a edição dele versículo por versículo, fiz a correção dos textos versículo a versículo, de todos os livros, do livro de Gênesis ao livro de Deuteronômio, Devarim. Você vai encontrar dentro dessa Torá os 613 mandamentos, mas de uma forma nunca antes vista. Então, eu quero pedir a você que apoie o nosso ministério, reserve essa Torá pelo WhatsApp que está aparecendo agora para você, faça a sua reserva. Por que eu estou falando de reserva? Eu vou explicar por quê. Normalmente, quando eu faço um lançamento, toda a reserva já está comprometida, já está vendida. E então você vai ter que fazer uma nova reserva para quando eu fazer um novo pedido à gráfica. Então é importante você fazer a reserva, tá bom? E é lógico, quem fizer a reserva antecipada, o valor é bem inferior ao valor original, tá bom? E essa reserva é muito importante, porque nos ajuda a pagar a gráfica. Então é importante que você faça a reserva antecipadamente. Eu quero terminar por aqui, desejando um shalom para você, que as bênçãos do Eterno sejam sobre ti, que Ele te ilumine e te fortaleça. Até o próximo ensinamento, se assim o Criador permitir.